gravação primeiro. Gravação iniciada. Vamos dar continuidade, então, aos julgamentos dos processos. O item agora é 280, também de relatoria do conselheiro Elcio, final do processo 2017-25, expectativa TECOM. Haverá sustentação oral e, para tanto, já peço que convoque a patrona, a doutora Suzy Gomes Hoffmann. Ok, presidente, farei a convocação. Item 280 da pauta, doutora Suzy, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar no link no chat. Isso, também é o novo, tá bom? Patrona convocado, presidente. Ok, obrigado. Cris, me lembre de interromper no momento que você tiver que sair, às 18 horas. Ok, presidente. Aí eu levanto a mão, pode ser? Ou fale se for necessário. Ok. Ok. Boa tarde, doutora Suzy. Seja bem-vindo à turma. Boa tarde. É um prazer tê-la aqui, ex-vice-presidente do CARF. Pedimos desculpa pelo atraso, que tivemos hoje várias sustentações orais, todas bastante demoradas. Não a sustentação demorada, os processos longos, complicados e então houve bastante debates, necessidade de debates. Nós vamos iniciar então o julgamento do item 280, que é ele é um recurso de ofício, não? Sim, recurso de ofício. É só ofício ou é ofício e voluntário? Só ofício. Só ofício. Ok. Interessado receptivo até ponto final do processo 2017-25. Com a palavra o relator, logo após a leitura do relatório, lhe considerei o prazo para a sua sustentação, doutor. Trata-se de recurso de ofício, decorrente de decisão da DRJ, que julgou procedente a impugnação manejada para se contrapor ao auto de infração relativa à imputação de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, previsto no artigo 23, parágrafo 3º do Decreto-Lei 1455, em função do incêndio ocorrido no recinto alfandegado administrado pelo contribuinte acima identificado. Consta da descrição dos fatos do auto de infração os seguintes fatos e apurações, aqui apresentados de forma sucinta. Em 23 de 10 de 2014, ocorreu um incêndio em parte dos armazéns do recinto alfandegado administrado pelo contribuinte, razão pela qual criou-se comissão de sindicância para a apuração das mercadorias perdidas. Devidamente intimado, o contribuinte apresentou o laudo de perícia criminal, no qual se apuraram as causas do incêndio, bem como a planilha com a relação das mercadorias incendiadas, tendo a repartição de origem constatado que ele era o fiel depositário das mercadorias perdidas no incêndio. Em função do fato de inexistir previsão legal em relação à hipótese do caso concreto em análise, qual seja a conversão da pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria no caso de avaria, incêndio, fez-se uso do Instituto da Analogia como método de integração da norma para suprir essa lacuna legal, sendo então aplicado o artigo 689, parágrafo 1º do Regulamento Aduaneiro. De acordo com o laudo da Polícia Federal, a hipótese provável do incêndio foi um curto-circuito no conjunto empilhadeira-carregador de bateria. A apólice de seguro apresentada pelo contribuinte estabelecia limites de cobertura, dentre os quais a exclusão de mercadoria armazenadas em galpões de vinilona ou assemelhados, hipótese essa que correspondia ao fato sob análise destes autos. Por ausência de previsão normativa aplicável ao caso, não se lançaram valores relativos ao imposto de importação, IPI, COFINS e PIS de importação, sendo destacado que o CTN vedava a aplicação da analogia para exigir tributo não previsto em lei, que é o artigo 108, parágrafo 1º. Na impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento da multa aplicada, aduzindo basicamente impossibilidade de imputação de infração por analogia, o incêndio decorrera de fato fortuito não evitável, afronta os princípios da legalidade e da tipicidade, prevendo o CTN a vedação à aplicação da analogia para exigir tributo não previsto em lei, muito mais ilegal a exigência de multa sem prévia combinação legal e a ausência de responsabilidade do depositário fiel por se tratar de evento imprevisível. O acordo da DRJ em que se julgou procedente a impugnação restou emendado nos seguintes termos. Registre-se os seguintes
Registrem-se os seguintes apontamentos. Um minuto. Registrem-se os seguintes apontamentos presentes no voto condutor do acordo de primeira instância. E não existe dúvida de que o incêndio no recinto afrontegado e a respectiva destruição das mercadorias não se amoldam à hipótese prevista no artigo 23, parágrafo 1º e 3º do Decreto-Lei 1455, que corresponde ao dano erário. Embora o Instituto da Analogia se encontre previsto no artigo 108.1 do CTN, a sua aplicação prática é por demais restrita, em função dos princípios da legalidade e da tipicidade, não se podendo, com base nele, aplicar sanção conforme disciplina do artigo 97, inciso 5º do mesmo CTN. O afastamento da aplicação equivocada de uma sanção tributária não exclui a responsabilização civil do fiel depositário pelos danos causados ao patrimônio da União, se assim ficar comprovado. Em razão da exoneração de crédito tributário em valor superior ao limite estabelecido pelo ministro da Economia, o julgador acordo determinou o envio dos autos ao CARF para o prosseguimento. Em contra-razões, o contribuinte reiterou os termos da impugnação. É o relatório. Obrigado, conselheiro Elcio. Doutora Suzy, seu prazo, oportunidade para a sua sustentação oral, pelo prazo de 15 minutos, com a palavra. Boa tarde a todos, é sempre uma honra imensa estar aqui na presença dos senhores. Eu que tive tantos anos no CAF, como o nosso presidente disse, né, sou uma fã, né, desse colegiado, é sempre bom rever os amigos, gostaria de comentar a conselheira Mara, o conselheiro Pedro, conterrâneo, de quem eu sou muito amiga, especialmente dos pais, e todos os presentes aqui. E o conselheiro Elcio já fez praticamente todo o meu trabalho aqui, porque ele relatou minuciosamente o caso. Ele é um caso atípico, né? Eu falo que nesses 30 anos de carreira eu nunca tinha visto, nem no CARF e nem como advogada, a aplicação da analogia, até porque eu acho que realmente é muito difícil que isso seja utilizado. A Sepetiba, ela é uma empresa que tem a concessão, né, do Porto Alfandegário, por isso mesmo ela é a depositária fiel. Esses bens, eles tinham sido, a Receita Federal tinha dado a pena de perdimento, estavam lá guardados. Esse incêndio, ele foi um incêndio que aconteceu durante a noite ou a madrugada, por isso que a polícia não conseguiu comprovar que houve fraude, ou mesmo como tenha se iniciado, se entende que tenha sido nessa empilhadeira. E toda essa questão que foi colocada, de ele estar com lona e por isso, coberto por lona e por isso o seguro não ter coberto, ele influenciaria aí talvez uma questão de responsabilidade civil, mas se nós formos olharmos a lista até de mercadorias, tem várias mercadorias que também tinham plástico, como tênis, canetas e várias outras questões. O que aconteceu aqui foi que, no próprio termo de verificação fiscal, no auto de infração, não há dúvidas de que o próprio fiscal entende que não há subsunção deste caso específico de incêndio às hipóteses previstas no artigo 23 do decreto 1455. O que ele faz é uma analogia, entendendo que quando houver perdimento, a aplicação da pena de perdimento e não se encontrar a mercadoria porque ela foi consumida, revendida ou desapareceu, se aplicaria a conversão da pena de perdimento em multa pelo valor da mercadoria. É essa a analogia que ele faz. Ele não entra em nenhuma outra hipótese das previstas no decreto 23, entendendo que houve, então, um dano ao erário, porque poderia ter colocado esses bens para leilão, e por isso ele faz essa analogia, e para dar um suporte para essa analogia, a fiscalização tenta colocar uma responsabilidade pelo incêndio, dizendo que que não seria caso fortuito ou força maior, até por ele estar, pelos bens estarem cobertos por lona. A nossa impugnação trabalhou com 2 argumentos, como o conselheiro, o relator muito bem colocou, a quem eu já agradeço, que é a falta de previsão legal, ou seja, não é possível no nosso ordenamento que seja cobrado tributo ou multa sem a prévia legislação, até a utilização que a fiscalização usa para analogia de um julgamento do Supremo, que poderia integrar, em nada se amolda ao caso.
Então, e não se discute, aqui está realmente se falando de uma analogia e não de um enquadramento numa das hipóteses legais. E também nós trabalhamos na nossa impugnação com a questão de que não havia responsabilidade civil, porque realmente o incêndio não houve qualquer prova no sentido de que houve culpa ou negligência ou qualquer... não se chegou a uma conclusão, na verdade, de onde se originou. Se entende que foi de um curto-circuito, que a probabilidade maior é que teria sido nesse curto-circuito da empilhadeira. A decisão da DRJ, que é colocada agora no recurso de ofício, só entendeu que poderia realmente dar procedência à impugnação pela questão de não ser possível a imposição de uma infração por analogia. Né? Então, até coloca também o artigo 97 do CTN e várias outras questões. E coloca, assim, que não vai se manifestar sobre a questão da responsabilidade, porque, eventualmente, a União poderia entrar com uma ação no âmbito civil ou administrativo, cobrando esses valores da CEPETIBA. Eu, particularmente, não tenho conhecimento que essa ação existiu. Me parece que não, mas eu não consegui confirmar essa informação. Mas, de qualquer maneira, como toda a matéria é devolvida aos senhores, gostaria de colocar que a CEPETIBA, a recorrida, entende que não seria o caso de entendimento por haver essa responsabilidade civil. Dessa forma, de uma maneira bem sucinta, como é um caso realmente atípico, mas me parece que a doutrina, a jurisprudência é clara, o entendimento que por analogia não se pode instituir, cobrar tributos ou multas, eu venho requerer, em nome da recorrida, que seja mantida a decisão da DRJ. Agradeço muitíssimo a atenção dos senhores e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Eu gostaria só de pedir a algum dos colegas que está com o microfone ligado, que está com barulho. Sim. Obrigado, doutora, principalmente em consideração ao horário avançado e em limitar sua sustentação oral. Com a palavra, relator, então, para o voto. Por se tratar de exoneração de crédito tributário em valor superior fixado pelo ministro da Fazenda, o recurso de ofício deve ser conhecido. Conforme se verifica do relatório supra, a DRJ exonerou o crédito tributário consistente em multa, né, equivalente ao valor da mercadoria, lançada em função do incêndio ocorrido no recinto alfandegado, basicamente administrado pelo contribuinte exausto, em função, basicamente, da impossibilidade de se aplicar uma sanção com base em analogia. De pronto, deve-se registrar a concordância deste relator com a conclusão da decisão tomada pela DRJ, pois, embora o inciso 1 do artigo 108 do CTN preveja a aplicação da analogia na integração da legislação tributária, o inciso 5º do artigo 97 do mesmo Código delimita que somente a lei pode estabelecer a cominação de penalidades. Nesse sentido, existindo determinação do CTN no sentido de que a penalidade deve se encontrar estabelecida em lei, em hipótese normativa da espécie, não se abre espaço à integração da legislação tributária com base na analogia, pois para se exigir uma multa tributária ou aduaneira, o fato considerado infração deve se amoldar aos elementos objetivo e subjetivo da norma jurídica, em prol do princípio da legalidade. Citando uma doutrina, quando ao emprego da analogia, devemos tratar o assunto com as devidas cautelas, em atenção ao princípio da estrita legalidade. Nesse sentido, é pertinente a ressalva do parágrafo 1º do artigo 108 do CTN, vedando o emprego da analogia para fundamentar a exigência de tributo não prevista em lei. Destarte, o emprego da analogia deve estar restrito à matéria acessória, não relativa aos critérios configuradores de obrigação principal. Fecha aspas. O recurso de analogia, em razão da existência de uma lacuna normativa, não se mostra compatível com uma regra impositiva sancionatória, cujo pressuposto é uma infração que deve estar prevista em todos os seus contornos em lei, reserva de lei, em conformidade com a regra constitucional, segundo a qual ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Além do mais, nos termos do artigo 112 do CTN, a lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto, inciso 1, a capitulação legal, e o inciso 4, a natureza da penalidade aplicável. Eu cito uma outra doutrina, e aqui já indico, né, que eu fiz consultas no CARF, no Poder Judiciário, tentando achar alguma decisão, que uma jurisprudência que pudesse, né, deixar
o voto mais substancioso, mas não encontrei, pensei que talvez a patrona fosse trazer alguma para que eu pudesse incluir, mas isso não ocorreu. Aqui eu vou, de novo, me valer da doutrina. Vale registrar que nos domínios do direito tributário, a interpretatio in bona partem não é mera exortação às autoridades administrativas e judicial que têm de solucionar questões referentes às infrações e sanções tributárias. O princípio da legalidade, que impõe uma precisa tipificação dos comportamentos como condição de ingresso no mundo do direito tributário, reforça a natureza cogente do predito mandamento. Nesse sentido, vota-se por negar provimento ao recurso de ofício. Obrigado, Leôncio. Em relação à simplicidade do voto, fique tranquilo, porque Leonardo da Vinci já disse, a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. O menos é mais. Isso é arquitetura. Essa é a tradução para o... Exatamente. Acho que podemos ir direto ao voto. Conselheiro Pedro. Acompanha o relator. Conselheira Amara. Com o relator. Conselheiro Leonardo. Com o relator, presidente. Conselheiro Arnaldo. Com o relator. Conselheiro Laércio. Com o relator. Conselheiro Márcio. O relator. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso de ofício. Esse é o item 280. Farei constar a sustentação oral pela patrona, doutora Suzy Gomes Hoffmann. Agradeço a sua participação, doutora. Tenha uma boa tarde. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde para vocês, bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Cris, algum patrono se encontra na sala? Não, presidente, nenhum. Ok. Então, 279 não compareceu. Temos outro patrono também que não compareceu. First nós julgamos, né? Julgamos. Resta, então, os processos, e aí precisamos ver a questão de tempo. Devemos iniciar, então, pelo primeiro processo da pauta. Seria seu, Mara. Toda essa multa. Multa de carga. Aquela multa de 5 mil. Tá. É o 229, né? 229, ele é o paradigma da CMA-CGM do Brasil. Final do processo 2012-26. São 15 para 6. Talvez não dê tempo, é melhor dispensar o apoio e nós faremos a gravação, né? Por favor, então, Cris, interrompa a gravação. Ok, presidente.